capítulo 5 de 2 Reis, a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Sempre vai existir na nossa história, na vida de cada um de nós, um mas. Mas. Só que nós precisamos entender que em meio a todos os mas que possam se enfrentar a nossa vida, nós precisamos prosseguir e depender completamente do Senhor. E aí então, continuando a leitura, diz: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ele disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha como Deus transforma algumas situações. Talvez você diga: eita, essa menina agora é uma escrava. Só que ela estava escrava, mas tinha um coração livre. Ela estava escrava, mas ela sabia em quem ela cria, a quem ela pertencia. Vamos prosseguir então. Verso 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu. Quando fala seu senhor com S minúscula, é o rei da Síria que está se referindo. E aí então, o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha aqui, Naamã estava carregado, né? Estava bem, levou uns presentes bons, né? A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo, porque naquela época era comum o rei enviar notificações através de cartas e essas notificações, alguns pedidos eram propositais para montar uma guerra. Então ele entendeu assim, só que não tinha nada a ver com isso. E aí então nós podemos ver no verso 8, continuando a leitura, quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha que notícia boa. Você vai ficar purificado. Agora precisa fazer uma coisa. Precisa de uma atitude. Muitas vezes, amados, a gente não quer tomar uma atitude ou dar o passo. E muitas vezes a resposta que Deus tem, a cura que Deus tem, o milagre que Deus tem, está ao passo de obedecer. Mas não fazemos caso porque achamos que é tão simples. E veja o que acontece. Verso 11, Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. E mais, né? Ele disse: não são os rios de Abana e Farfar em Damasco, que é na terra dele, melhores do que as águas de Israel? Melhores do que o Jordão? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? E foi dali furioso. Foi embora furioso. Muitas vezes a gente faz assim, né? Quando recebe uma palavra de coisas simples, porque a gente quer coisas complexas para resolver nosso problema, né?
Não, tem que ser complexo. Não pode ser simples, senão não vai dar certo. Nós mesmos complicamos o milagre que Deus tem para a nossa vida. Mas os seus servos lhe disseram: olha, uma coisa importante que eu vejo aqui também. Se Naamã não fosse um bom líder, se não fosse um bom chefe dos seus soldados não se iriam importar com ele. Mas o contexto me diz que Naamã tinha sim um bom relacionamento com seus liderados, a ponto de que os seus liderados disseram assim: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Se o profeta tivesse lhe pedido uma coisa impossível, talvez você não tentaria fazer. E aí, diz assim: quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Agora estou vendo que as mulheres vão querer ir para o Jordão. Né? Para ficar com a pele como a de uma criança, de novo. Brincadeiras à parte, mas diz então que então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus nenhum, que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitaste o presente, ao menos permite-me que eu leve 2 mulas carregadas da terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Então, nós podemos ver algumas características aqui, e eu queria ser breve, não se assustem, porque a hora não é uma, né? Deu uma queda de energia e ficou aí, nós estamos com 11:09. Mas Naamã era um homem bem sucedido, então. Naamã era um chefe do exército do rei da Síria. Naamã também era um homem que tinha talento reconhecido pelo próprio rei, porque ele tinha sido vitorioso em batalhas. Aqueles chefes dos exércitos que eram vitoriosos, eles eram condecorados e eram bem reconhecidos. Lembram como Davi foi reconhecido depois que ele venceu as batalhas? Né? O povo de Israel dizia: olha, Saul venceu milhares, mas Davi 10 milhares. Por quê? Então, esse reconhecimento era justamente o reconhecimento de um homem que tinha o seu talento reconhecido. Ele tinha nascido com esse dom de ser um homem de guerra, de batalha. Naamã era amado pelos seus soldados. Naamã era reconhecido pelos seus soldados. Naamã gozava de muito conceito e respeito por todos os seus pais, por todos do seu país. Naamã era um homem abençoado por Deus. Por meio dele, Deus dera livramento aos sírios através das guerras, das batalhas que ele venceu junto com o seu exército. Naamã tinha uma esposa que o amava. Naamã tinha uma esposa que o respeitava e se preocupava com ele. Naamã era um homem valente. Naamã era um homem quase feliz. E aí está hoje, se colocássemos hoje um tema, a nossa mensagem era um homem quase feliz. Por que quase feliz? Porque ele tinha um problema que afetava o seu corpo, a sua saúde, a sua vida. Não apenas sua saúde, mas também estava afetando em sociedade o seu relacionamento com os do seu país. Porque vocês sabem que naquela época, naquele momento, a lepra não tinha cura e os leprosos eram levados para um lugar afastadíssimo, para não haver um perigo de contágio. Então, Naamã estava nessa situação. Ele era amado, tinha um dom, ele era um homem valente, mas ele estava com lepra. A lepra estava avançando no seu corpo
e daqui a pouco não poderia mais esconder isso e ele iria ser levado para um lugar de isolamento. E ele sofria com isso. E é exatamente assim que muitas pessoas se sentem hoje, apesar de terem alcançado o sucesso profissional, familiar, apesar de gozarem respeito de todos o que o rodeia, apesar de se sentirem pessoas abençoadas por Deus, apesar de serem lutadores, valentes, apesar de realmente estar gostando muito do que faz, mas não são totalmente felizes. Vivemos hoje numa sociedade que nos coloca esse mas em algumas situações. Em algumas circunstâncias, esse mas pode ser uma doença, em algumas circunstâncias, esse mas pode ser um problema em casa, familiar, mas também em outras situações pode ser um problema de vaidade, devido ao boom das redes sociais. Porque hoje as redes sociais pintam coisas tão lindas. Você já viu nas redes sociais alguém bater uma selfie acordando? É difícil. Mas bem maquiado, bem maquiada, na praia, no show, nos lugares, né? Mas recém acordando com aquele bafo de leão, ninguém te bate uma selfie. E aí a gente vê que realmente as redes sociais, elas também trazem a alguns, principalmente aqueles que não têm bem definida a sua identidade, uma situação de quase felicidade. Quase. Mas você e eu que estamos em Cristo, nós temos total felicidade. Porque a nossa felicidade não depende de redes sociais, a nossa felicidade não depende das circunstâncias, a nossa felicidade não depende se eu estou doente ou estou são. A nossa felicidade depende do Rei, do Soberano, do Senhor, que Ele morreu por nós na cruz do Calvário. No entanto, Naamã, então, era um homem quase feliz e encontrou a cura do seu mal e a sua felicidade plena. E aí, então, nós podemos encontrar alguns pontos. Vocês sabem que eu gosto muito de pontuar nas mensagens. E vamos ver aqui no verso 2. Ora, tropas de Naamã haviam sido atacadas e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, a menina, disse à sua senhora, ou seja, a esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dizera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350, ele vai levar uns presentes. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, nessa manhã, é que Naamã deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Quantas vezes a gente não dá ouvido quando uma pessoa simples, quando uma pessoa que você não daria nada por ela, lhe dá uma palavra, e você disse: será? Naamã, ele deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples, uma escrava, uma menina escrava, e tanto acreditou nessa menina que ele levou o seu caso ao rei. E o que aconteceu então? Ele leva o seu caso ao rei e o rei se dispõe a escrever uma carta. Era muito difícil naquela época. Aquele que levasse uma carta do rei poderia dizer que a sua causa já foi ganha, porque era muito prestígio. Não era qualquer um que o rei dava carta. O rei não dava carta a qualquer um. É por isso que a gente vê que Naamã era um homem respeitado na sua nação. Era um homem realmente que tinha esse apreço pelo seu povo. E aí, essa menina, então, era muito simples, provavelmente analfabeta, mas Naamã acreditou em suas palavras, pois ela falava de algo que conhecia pessoalmente, lá da sua terra, e não de alguma teoria que aprendera buscando em
livros, ou revistas, ou jornais. Ela sabia, ela tinha experiência. Quantas vezes você e eu temos experiências com Deus, mas não falamos aquilo que nós temos experiência. E muitas vezes as pessoas não ouvem da nossa boca, ou por medo, ou por falta de tempo, ou por acanhamento, não sei. E essas pessoas deixam de receber o seu milagre e de reconhecer a Deus como um Deus verdadeiro. Quantas vezes a gente não faz isso? Hoje é dia de que a gente possa entender que nós somos também boca de Deus aqui nessa terra. Quantas vezes nós temos desprezado o testemunho de alguém porque é tão simples? Porque na nossa imaginação, né, no nosso meio gospel, hoje até cerimônias de premiação tem. Nós perdemos o foco, perdemos o senso de quem é que tem que ser glorificado. Estamos glorificando o homem. Teve uma vez, e já contei isso aqui, estando eu em João Pessoa, com menos de um ano de ter chegado para morar lá, com 20 anos de idade, e estava com saudade da família, estava pelas ruas caminhando, às vezes, naquele dia, talvez sem perspectivas, e um mendigo na rua olhou para mim e me disse assim: você sabe que Jesus te ama? E eu olhei assim, era a palavra que eu precisava ouvir. Eu agradeci a ele, eu disse amém, ele te ama também. E prossegui meu caminho. E esse é um homem que nunca mais ouvi naquela cidade, porque realmente nunca mais ouvi, ele mudou meu dia e mudou minha perspectiva. Muitas vezes as pessoas simples podem fazer isso. Deixe, ouça aquilo que as pessoas falam, porque muitas vezes a gente tem toda uma, né, fazemos toda uma, como eu posso dizer, queremos alguém que esteja tão enfeitado com tantas coisas, né? Achamos que roupa é autoridade, não. Achamos que bens, que posses são autoridade. Eu já vi tantas pessoas simples, analfabetas, com tanta autoridade dada por Deus. E isso faz toda a diferença. E aí me lembro do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas inóveis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. E repito e vou repetir sempre, por isso é que eu digo aqui nesse púlpito que eu sou ruim. Eu sou mau. Porque se eu começar a dizer não, eu sou o cara, aí eu vou começar a cair na tentação. O inimigo quer sempre colocar nos líderes e achar que sempre está na razão. Não, eu preciso ser uma pessoa, embora com uma responsabilidade a mais, como eu já disse aqui, porque todos estamos aqui nivelados pela graça de Deus. O único que me distingue de vocês é a responsabilidade que eu tenho de pastorear o rebanho do Senhor. E esse é uma responsabilidade enorme, mas isso não me faz melhor do que você. Vamos pular então para o segundo ponto. Naamã, ele precisou dar esse passo. Lembra o que nós falamos? Verso 5 diz: o rei da Síria respondeu: vá e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu. Então Naamã partiu.
Naamã, ele tomou uma atitude. Naamã levantou a bunda da cadeira. Naamã saiu da sua zona de conforto. Naamã, ele se posicionou. Quantas vezes a gente não se posiciona diante de uma palavra que Deus dá e a gente fica sofrendo? Não é verdade? A gente fica lá. Eita, não vamos deixar, vamos levar. Fica com a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Não é assim. Quando estamos enfrentando um problema sério na vida, especialmente doenças graves, incuráveis, nós ficamos como que anestesiados. Tão grande a desgraça que se abateu sobre nós e sobre a nossa família. Essa doença que Naamã enfrentava era uma doença incurável. Ele já estava desahuciado pela ciência na sua época. Era incurável. Não tem jeito, não tem cura, não tem saída. Quantas vezes nos enchemos disso? Não tem jeito, não tem cura, não tem saída, não tem solução. Quantas vezes você já se encheu de tantas palavras negativas na sua vida? Quantas vezes eu já também? Parece que o diagnóstico dos especialistas fica ecoando em nossa mente, né? Eu me lembro quando recebemos a notícia que meu pai estava passando por uma metástase já e não tinha mais solução. Nós oramos, clamamos, mas foi a vontade de Deus levá-lo, recolhê-lo. E eu preciso entender isso, precisei entender isso, apesar de que no seu momento eu briguei com Deus. Eu disse, Senhor, um homem que serve, um homem que está ativo no ministério. Mas eu entendi que Deus tem os seus propósitos. Quem sou eu? Aí eu me lembrei de Jó. Onde você estava quando eu fundei a terra? Onde você estava quando eu fiz os firmamentos? Ah, coitado! Onde nós estávamos? Nós não somos ninguém para questionar Deus. Deus é soberano, mas podemos e temos uma arma que se chama a oração. E se oramos, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, Ele fará a sua vontade. A Bíblia nos diz então também que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Naamã então não se deixou abater pelo diagnóstico médico. Naamã não se deixou abater pelas palavras das pessoas. Naamã, ele via na sua mente uma solução. Ele obedeceu. Mas nós precisamos compreender que, como qualquer homem, ele também tinha seus pontos fracos. E vamos ver daqui a pouco. Mas muitas vezes nós acreditamos no testemunho da fé das pessoas e quando chega a nossa vez, a gente fica paralisado. Quantos já ouviram tantos testemunhos de curas, de milagres? Às vezes chegou a nossa vez de passar por isso, a gente fica paralisado. Somos humanos, é compreensível, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa se levantar e dizer, não, eu acredito num Deus que pode, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Levantemos dessa zona de conforto. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. No momento oportuno, Deus envia o socorro. No momento oportuno, vem a resposta. Terceiro ponto, vamos ver então, Naamã, ele se levanta, ele vai, ele leva a carta, verso 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. O rei de Israel, quando recebe essa carta, ele disse, olha, o rei da Síria está procurando aí sarna para me coçar, vai querer guerra, quer? Quem sou eu? Sou Deus por acaso para curar? O rei de Israel também estava passando dias difíceis, porque ele não descobriu que esse momento era um momento propício para proclamar que ele servia a um rei, a um Deus maior e poderoso, que é o Senhor dos Exércitos.
O rei de Israel também tambaleou. Mas quando chega a palavra a Eliseu, veja o verso 8, diz assim: quando o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Olha o que Eliseu disse: por que rasga as suas vestes? Por que você fica agoniado, angustiado? Os nordestinos diziam: por que você fica aperreado? Se a veste não, né? Por quê? Não necessita isso. E aí, diz assim: envia o homem a mim. Olha a palavra de um homem sábio que entende sua posição e sua identidade. Não fique angustiado. Envia um homem a mim. Manda, chama. Aí então, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha a palavra forte. Você pode até dizer: olha, Eliseu está se achando cara. Não, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade. E é isso que Deus quer que você e eu tenhamos. Autoridade. Não porque somos os melhores, mas como lemos aqui, porque realmente recebemos dele essa autoridade como igreja. Nós somos igreja. Quantos são igreja aqui? Amém. Essas quatro paredes não é igreja. Isso aqui é uma sala onde nos reunimos para glorificar a Deus e é consagrada para isso. Mas igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu toda a autoridade. E aí nós precisamos compreender isso. Então, Naamã, ele trouxe ouro, prata, símbolos da sua riqueza pessoal. Naamã trouxe mudas de roupa finíssimas, símbolos do seu bom gosto. Naamã trouxe uma carta de recomendação, símbolo do seu prestígio. Porém, Naamã também trouxe altivez. Naamã também trouxe orgulho. Naamã também trouxe consigo coisas que deveriam ser restauradas. Não era não era apenas a cura física que Naamã precisava. Não é apenas a cura física ou a resolução de um problema. Não é apenas isso que nós precisamos. Nós precisamos também cura emocional em nossa vida. Quantas vezes a gente se acha melhor? Quantas vezes a gente acha que somos merecedores? Olhe, já falamos isso aqui nesse púlpito. Se eu sou merecedor de alguma coisa, é do inferno, mas pela graça de Deus Ele me resgatou. Ele nos resgatou e hoje nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não há mérito nenhum em nós. Não há mérito nenhum em mim. Mas pela graça nós estamos aqui. O texto bíblico então diz que Naamã esperava que o profeta viesse recebê-lo. Por quê? Sim, é significado de que ele era orgulhoso. Por quê? Porque não, eu sou o cara, eu sou o chefe do exército da Síria, aquele que venceu batalhas, aquele que na sua cidade é homenageado, lançam louros sobre mim. E ele achava que era o cara. Mas aí o que acontece? Acontece que muitas vezes ele talvez esperou, eita, vai ter um tapete vermelho me esperando. É o Oscar, né? Não. Olhe, Deus, na sua infinita sabedoria, deu uma estratégia ao profeta e resolveu quebrar o orgulho de Naamã. Aquilo que ele esperava, nada do que ele esperava aconteceu. Ele esperava que o profeta em pessoa viesse, né, para recebê-lo, para poder fazer aquilo que ele queria. Mas o que acontece? Verso 10. Eliseu enviou um mensageiro. Eliseu, ele enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado.
Naamã, então, ele se revoltou. Naamã, ele revelou o orgulho que estava dentro. Sabe por que às vezes acontecem coisas na nossa vida? É para revelar o orgulho que temos dentro. Muitas vezes acontecem algumas coisas para revelar que a gente realmente se acha melhor. Que a gente, eu sou melhor crente do que Anísio. Porque estou aqui à frente, não. Se tem aqui uma coisa, chama-se que nós estamos nivelados pela graça. Deus nos nivela pela graça. Nós somos filhos de Deus. Por mais que você tenha errado, mas se você se arrependeu, deixou de fazer, você é filho da graça de Deus. Não estou falando aqui daqueles que vivem perdidos, que já conhecem a verdade, mas não querem viver a verdade. Aí sim. Aí são excluídos por eles mesmos, eles se excluem pelas suas obras. Mas aqueles que entendem isso, pedem perdão, voltam e buscam a presença de Deus, nós estamos nivelados. É isso que Deus quer nos revelar nesta manhã também. E aí, se não fosse a palavra dos soldados, se não fosse a orientação que ele recebeu dos soldados, né? Naamã teria ido embora. Mas ele também, nesse momento obscuro da sua vida, nesse momento de tantas informações, nesse momento que ele estava atordoado, ele resolveu ouvir. Olha o que diz, né? Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e ele me curaria. Ele já tinha visualizado o que iria acontecer. Ele já tinha. Já aconteceu comigo. A gente vá para algum lugar e visualiza. Não, vai acontecer assim, né? Principalmente as mulheres. Olha, meu marido vai me preparar um jantar daquele jeito. Quando chega lá, a louça está cheia, né? A pia está cheia de louça. Mas imaginou desse jeito. E o que acontece? Acontece então que ele ficou contrariado. E aí ele disse: mas não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que o das águas de Israel? O que Naamã não sabia que não se trata de água. O que Naamã não sabia que não se trata de um rio melhor do que o outro. Não se trata de localização geográfica. Se trata de obediência. E é isso que nós como igreja precisamos entender. Porque obedecer e a obediência, ela traz bênção sobre a nossa vida. Mesmo contrariado, então, ele ouve. Veja o que diz, então. Apesar de, no verso 12, no final, disse, foi embora dali furioso. Ele foi com raiva. Verso 13, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Olha que palavra dos servos, dos soldados. É importante que entender que Naamã, ele tinha esse relacionamento com seus soldados, os soldados, eles obedeciam e honravam, mas ele também ouvia os seus soldados. E aí o que acontece? Ele ouve e diz, quanto mais quando ele apenas lhe disse, lave e será purificado. Quanto mais. Mesmo contrariado, tomou o banho da humilhação. É conhecido por alguns teólogos, né, esse banho da humilhação, e foi 7 vezes. Por que 7 vezes? O número 7 é um número que simboliza a perfeição. E ele então vai e mergulha 7 vezes. Eu imagino, já ouvi essa pregação há anos atrás, que no primeiro mergulho ele estava quebrando um pouco mais do orgulho. No segundo, mais altivez. E no terceiro ele ia restaurando a sua alma. E no quarto, e assim até o 7º. Mas quando chega no 7º, os primeiros mergulhos,
eles são para lavar a nossa alma. O último é para fazer um milagre. No 7º mergulho, ele sai purificado. Olha como é maravilhoso. É por isso que a obediência é necessária. É por isso que nós precisamos obedecer. Coisas simples, às vezes, que a gente tem que fazer na vida e a gente não obedece. Quantas vezes eu já falei algumas coisas para alguns irmãos, disse assim: meu filho, faça desse jeito, olha, Deus está dizendo através da sua palavra, faça assim. Mas as pessoas às vezes não ouvem e decidem sofrer. E eu não posso fazer nada. Porque a pessoa mesma, ela tem que ter decisão na sua vida. Decisões até eu mesmo que já tomei errada. E paguei as consequências. E às vezes ainda a gente paga as consequências. Quantas vezes a gente tenta se aproximar de Deus, tentando impressioná-lo, né? Com nossa riqueza pessoal, com nossas palavras bem elaboradas, com o nosso prestígio, mas Deus não se impressiona com nada disso. Lemos aqui Isaías 57:15. Sabe o que você vai fazer para impressionar Deus? É ter um coração contrito e quebrantado. É se humilhar diante da presença do Senhor. Isso é que você chama a atenção de Deus. Mateus 23:12 diz: quando qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos... Tiago capítulo 4, verso 6. Mas agora vamos ver, ele recebeu um milagre, ele passou pelo banho da humilhação, ele realmente foi restaurado do seu orgulho. E o que acontece? Versos 15 a 17. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Isso me ensina uma coisa, amados. Você é usado por Deus. Não faça barganhas, como muitos mercadores da fé fazem. Ah, porque eu vou orar por você. Quantos? Já vi isso na internet, né? R$200 para uma oração. 200 lapadas ele vai levar de Deus por fazer isso. Porque a oração, ela é de graça, é gratuita. Se você recebeu o dom de graça, dê de graça. Nós precisamos entender isso. A fé, ela não se vende. É um dom gratuito de Deus. E aí então Naamã, ele recebeu a imposição de Deus para a humilhação com propósito, mas veio a cura divina, restaurou não apenas do físico, mas também da sua alma. O seu corpo foi curado, sim, mas a sua visão acerca das coisas espirituais, ela agora foi aberta. E o que diz aqui? O profeta disse: olha, não vou receber nada. Verso 17 agora. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite-me que eu leve 2 mulas carregadas da terra, pois o teu servo nunca mais... Veja o que a palavra diz. Ele fala: o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Chegou a salvação. Porque quando Deus opera milagres, não é para apenas demonstrar o seu poder, mas a propósito nisso, há restauração de alma, há restauração cura ou física e há restauração do espírito, há salvação. É isso que Deus quer.
Olhe, todo o ouro e prata e presentes que ele trouxe, quer agora dar ao profeta, mas não também para comprá-lo, impressioná-lo, mas como uma legítima expressão de gratidão. Mas o profeta de Deus não aceita isso. Como vimos aqui, os verdadeiros homens de Deus, eles não se valem desses momentos para ganhar alguma coisa. Não. Naamã, então, ele pede, olhe, me deixa carregar 2 mulas com a terra que tem aqui, para colocar um cantinho na sua casa, e aí fazer um altar e oferecer sacrifícios, a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Então nós precisamos entender, amados, que Naamã foi restaurado, mas também Naamã, ele foi salvo, porque ele reconheceu que não há outro Deus em Israel, que não há outro Deus na terra, a não ser o Deus de Israel. Para finalizar, então, versos 18 e 19. Verso 18. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu, vá em paz. Naamã, ele aqui reavalia os seus conceitos. Naamã era um homem que prestava serviços ao rei. Quando o rei ia para se prostrar aos deuses da Síria, ele se apoiava no braço de quem? De Naamã. E ele disse, olhe, ele lembra, vem essa cena à sua mente. Olhe, que me perdoe o Senhor por uma única coisa. Quando o Senhor, meu Senhor, o rei, vai adorar no templo de Rimom, que era um deus dos sírios, eu tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu lugar. Mas ele está dizendo, mas o meu coração não está prostrado diante de Rimom. O meu coração está prostrado diante do Deus dos exércitos, do Jeová dos exércitos. É isso que Deus quer fazer na vida das pessoas. Isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele vê que essa situação que ele vai vivenciar quando voltar é errada. E por isso já pede perdão. E essa é a marca mais legítima daqueles que tiveram uma experiência real e transformadora com o Senhor. Reavaliar os seus conceitos. Fazer uma autoavaliação. Fazer uma autoanálise. É isso que Deus quer. E nós precisamos entender. Para concluir então, Naamã era um homem quase feliz. E voltou para casa totalmente feliz. Curado, restaurado, transformado e salvo para a glória de Deus. É isso que Deus quer para nós, amados. Que a gente possa ser esse instrumento. Talvez você não sabe, mas você é aquela menina escrava que pode dar uma palavra de esperança a alguém. Ou talvez você não sabe, você pode ser o servo do profeta. Ou até o profeta. Não importa quem você vai ser. O que importa é que devemos fazer e obedecer aquilo que Deus manda. É isso que importa. É isso que Deus quer. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele quer que você e eu sejamos instrumentos dele aqui nessa terra. Seja como uma menina, serva, escrava, seja como um servo do profeta, ou seja como um profeta, dando uma palavra de esperança. Mas Deus quer que você, através da sua experiência, através da obediência à ordem e através de uma palavra, você seja a boca de Deus aqui nessa terra. Deus quer nos transformar, amados. Deus quer fazer. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.